Depois de muita expectativa, o Brasil foi confirmado para o Mundial de Basquete, que será realizado entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro, na Espanha. A seleção masculina foi uma das convidadas pela Federação Internacional. Para falar sobre essa boa notícia, o estádio recebe hoje Vanderlei Mazzucchini, que é o diretor técnico da Confederação Brasileira de Basquete. Vanderlei, um prazer receber você aqui no estádio. Agradecer o convite. E é sempre um prazer, o prazer é meu estar falando de basquete aqui um pouquinho para vocês. Vanderlei, o Brasil não se classificou para o Mundial em quadro como todos queriam, né? Mas por todo o retrospecto do basquete brasileiro, o convite foi merecido? A gente sempre foi muito otimista quanto ao convite. Nos últimos 4 anos, a seleção brasileira de basquete ela vem se desenvolvendo, ela vem fazendo um ótimo trabalho, culminando que a gente ficou entre os 5 da última Olimpíadas. Então a gente sempre soube que essa parte técnica era importante para o convite. A gente também vem fazendo um grande trabalho no 3x3, que é uma nova modalidade que está surgindo, que é importante, junto à FIBA. Então por todo esse trabalho, e principalmente para a gente ter um time super competitivo, eu acho que o convite foi bem feito para a gente. A Confederação Brasileira doou uma quantia em dinheiro para a Federação Internacional. Esse tipo de doação, ela é comum de acontecer, no caso, nesse momento? Dentro desse convite você tem uma série de exigências. E desde você comprovar que tecnicamente você tem uma equipe competitiva, que você está fazendo basquete dentro do seu país, e essa doação ela é feita, claro que dentro da realidade de cada confederação. Então não se estipula um único valor, e a Confederação Brasileira ela fez uma doação dentro da realidade financeira da nossa entidade. Muito se falou, né, das razões que o Brasil foi convidado, o potencial do país, o potencial esportivo, foram várias razões, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas razões que você acha que levaram ao Brasil a ser... Como a gente vem falando, a principal razão, com certeza, é a gente ter uma equipe competitiva no Mundial. A equipe do Brasil hoje, ela completa realmente uma das melhores equipes do mundo. O fato da gente estar produzindo 3x3 e desenvolvendo 3x3 dentro do nosso país, isso é super importante. A gente tem uma Olimpíada que vai acontecer no Brasil. Então, acho que foram vários fatores que contribuíram para que esse convite viesse para nós. E o grupo que o Brasil saiu? Foi considerado o grupo da morte, é isso? Brasil, Espanha, Sérvia, França, Egito, Irã. Queria que você falasse um pouquinho desses companheiros do Brasil. É difícil falar em grupo da morte no Mundial. É muito equilibrado. O basquete é uma modalidade em que você tem aí 14, 15 países onde um pode ganhar do outro. É um grupo difícil, mas eu sou sempre uma pessoa otimista. Estou muito mais preocupado em a gente ter uma equipe competitiva, fazer uma grande preparação e chegar realmente com uma equipe podendo brigar de igual para igual com todo mundo. E eu tenho certeza que a gente vai sair desse grupo fortalecido, já entrando num jogo de mata-mata, que é a próxima fase, com certeza com grande chance de poder passar e ficar entre os 8. O objetivo é vencer nessa primeira fase Espanha, França e Sérvia, podemos dizer isso? Você tem os 3 europeus, tradicionalmente eles são equipes que são sempre muito difíceis, e num segundo escalão você tem Egito e Irã. Se você quiser pensar em alguma coisa no campeonato mundial, você tem que pensar em ficar entre os 4. Com certeza o jogo de abertura é sempre muito importante. O Brasil estreia no dia contra a 30, França. É um adversário dificílimo, é o último campeão europeu, mas a gente sabe que como eu falei, se a gente tiver com uma equipe realmente competitiva, a gente tem chance de ganhar esse jogo. Existe algum grupo fácil? Não, né? Não tem nenhum grupo fácil. Como eu falei, tem alguns grupos que tem alguns adversários teoricamente não tão tradicionais, só que no cruzamento você vai cruzar com equipes tradicionais. Como é que está a preparação do Brasil, já pensando no Mundial? A gente está com a preparação praticamente fechada, a gente deve estar colocando isso no final do mês de fevereiro. Possivelmente os treinos começaram ali na segunda quinzena de julho, e aí de 9 a 10 jogos preparatórios até a gente chegar na competição. Vanderlei, quais são as seleções favoritas para esse Mundial? Acredito que Estados Unidos e Espanha, até pelo fato de estar jogando em casa, elas estão um pouquinho acima das outras. E logo em seguida vem pelo menos 10 seleções em condição de igualdade para brigar por esse Mundial. Então, acredito que seja isso. E o Brasil?
O Brasil está dentro dessas 10 seleções. Todas as seleções da Europa, elas têm condições de ganhar uma da outra. A gente não pode esquecer da Argentina, que vem nos últimos 10 anos vem realmente fazendo um excelente trabalho. E o Brasil está nessas equipes que são um pouquinho abaixo de Estados Unidos e Espanha, mas tem condição de ganhar dessas também. Ano passado, a campanha, né, da Copa América do Brasil gerou uma polêmica muito grande em relação aos jogadores que jogam, né, na Liga Internacional, que jogam na Europa. Queria que você falasse sobre isso. A gente sempre tem, na média, 3 ou 4 dispensas em cada seleção. Isso é normal, por vários fatores, principalmente na NBA, envolve muita coisa. Apenas que o ano passado realmente foi um ano atípico, nós tivemos 9 dispensas na seleção, isso realmente afetou um pouco a confiança do grupo. O Brasil perdeu todos os jogos. Então, o grupo realmente ele veio perdendo a confiança. A gente teve uma estreia contra Porto Rico, que é uma equipe fortíssima, e ali acredito que foi o único jogo que a gente conseguiu manter um pouco o nível, e a partir dali realmente a equipe perdeu a confiança, e essas 9 dispensas com certeza afetaram. Eu gosto de achar que isso realmente foi um tropeço, a gente não está se ausentando da responsabilidade, a equipe foi muito mal, desde eu como diretor técnico, como dirigente, até passando por toda a comissão técnica e chegando lá nos atletas. A gente teve culpa da equipe não se portar bem. A equipe realmente fez uma Copa América muito ruim, mas eu acredito que o trabalho que foi feito de 2009 a 2012 já mostrou que essa mesma comissão técnica, que esses mesmos dirigentes e esses atletas, a gente vem fazendo um trabalho e eu tenho certeza que com esse convite a gente vai colocar novamente a seleção no rumo e a gente vai chegar aí em 2016, que é a meta dessa geração, a gente vai chegar em 2016 para brigar por medalha. Esses atletas ausentes agora assumiram um compromisso, né? De comparecerem a partir de quando? Eles sempre tiveram esse compromisso. É assim, a gente teve muita especulação e aí com a exigência da FIBA de ter uma equipe competitiva, a gente achou que era a hora da gente colocar isso no papel. A gente, num consenso entre confederação e atletas, a gente chegou num consenso, eles colocaram uma carta, isso foi para a FIBA, isso foi até como uma exigência para a FIBA. A gente enviou, cada um colocando na sua carta o seu sentimento, mostrando que está todo mundo à disposição, que não tem nenhum mal-estar e que isso foi uma situação superada e que na próxima aí no Mundial vai estar todo mundo e a seleção vai estar completa e a gente tem certeza que a gente vai seguir no nosso desenvolvimento. A partir de quando começa a treinar todo mundo junto? Os treinos, como eu falei, a programação está sendo definida até o final do mês. Provavelmente na segunda quinzena de julho a gente tem a apresentação da equipe e ali eu tenho certeza que vai estar todo mundo e a equipe vai chegar no Mundial com força máxima. Em relação à competição, a Olimpíada, o Brasil ficou 16 anos fora, mas ficou em quinto lugar. Você acha que animou os ânimos, esse quinto lugar? Você acha que anima, pensando em 2016? A gente vinha no crescente, a seleção masculina ela vinha no crescente. A gente fez todos os jogos da Olimpíadas, jogos duríssimos, com chance sempre de ganhar. É sempre algum detalhe. A equipe está amadurecendo quanto a isso. A gente não tem dúvida que a equipe vai chegar em 2016 em condição de brigar por uma medalha. Você participou de um Mundial em Indianápolis em 2002. Qual a importância dessa competição? Quando a gente começa a jogar qualquer esporte, qualquer modalidade, desde criancinha, a gente sonha em jogar um Mundial pela modalidade que você está praticando. Desde para o atleta que está participando, até para a modalidade, é super importante você estar dentro do Mundial. Por isso que a gente brigou tanto para ter esse convite, porque a gente acredita que é uma sequência que a gente não podia ficar de fora. Então, esse sentimento todo atleta tem. A gente sabe que hoje o esporte ele envolve muito mais situações do que na minha época, né? E a gente tem que saber conviver com isso. Mas esse sentimento eu tenho certeza que todos os atletas têm e a gente vai conseguir fazer com que esse Mundial a gente apague essa má impressão que a gente deixou na Copa América. A última medalha do Brasil foi em 1978. Foi um bronze? Foi um bronze. Como eu falei, o basquete é um esporte super competitivo, a Europa se pratica esporte demais, com a separação que teve no leste europeu, principalmente da União Soviética e da Iugoslávia, você não enfraqueceu, você surgiu dessa... A gente vê no Mundial, nesse Mundial agora, a gente tem 3 seleções da antiga Iugoslávia e 2 seleções da antiga União Soviética. Então,
ficou muito mais equilibrado e muito mais difícil. As meninas conseguiram em quadra a classificação, né? Competem o Mundial na Turquia em setembro. Queria que você falasse também dessa renovação da equipe feminina. O feminino houve algumas alterações. A gente colocou um novo treinador, que é o Zanon. É um trabalho diferente do masculino. Houve já uma renovação muito bem sucedida. Até aconteceu, o sucesso veio antes até do que o planejado. A gente foi muito bem no ano de 2013 e eu também acredito que em 2016, com esse trabalho que está sendo realizado, a gente vai ter condição de brigar por uma medalha. Muito obrigada, Vanderlei, por essa entrevista aqui no estádio e a gente vai ficar aqui torcendo pelo nosso basquete. Tenho certeza e tomara que eu venha aqui novamente após o Mundial para falar da medalha ou de uma colocação honrosa para o Brasil. Te espero aqui. Fechado. Muito obrigada. Obrigado.